Treinamento para mesários. Eleições 2020. Fluxo de votação nas sessões eleitorais. Mesário. A partir do horário definido para iniciar a votação, a urna está habilitada para receber os votos dos eleitores e você já pode dar início ao fluxo de votação na sessão eleitoral. Nesse momento, aparece na tela do terminal do eleitor a seguinte mensagem: Início da votação. Identifique o eleitor. E, no terminal do mesário, aparece a mensagem: Informe o título de eleitor. O secretário orienta os eleitores a verificarem se estão na seção correta, se estão portando os documentos necessários e controla a entrada e a movimentação das pessoas na sessão. No interior da sessão, o eleitor apresenta um documento oficial com foto à mesa receptora de votos. O mesário procura o nome do eleitor no caderno de votação da sessão ou no caderno de votação Eleitores transferidos temporariamente e dita ao presidente o número do título do eleitor. O presidente digita o título no terminal do mesário e lê em voz alta o nome do eleitor e o número de sequência no caderno de votação, para confirmar se é o eleitor correto. O eleitor guarda o documento de identificação e limpa as mãos antes de assinar o caderno de votação. Ou limpa as mãos antes e depois para usar a almofada para carimbo, se necessária a coleta de impressão digital, no caso de o eleitor não souber ou não puder assinar. Antes de se dirigir à cabina, o eleitor assina o caderno de votação, de preferência com sua caneta, e, se desejar, recebe o comprovante de votação. Concluída a identificação, o eleitor é liberado para votar. Depois de votar, o eleitor limpa as mãos novamente e se retira da sessão eleitoral. Fique ligado! Ao localizar o nome do eleitor no caderno de votação, confira os dados do documento com os dados constantes do caderno, tais como foto, nome completo, número do título, data de nascimento e nome da mãe. Caso o eleitor ou eleitora tenha registrado um nome social na Justiça Eleitoral e apresente o título ou e-título com o nome social, busque o nome nos cadernos de votação pela ordem alfabética. A consulta também poderá ser feita pelo nome civil, na listagem dos eleitores, com o registro de nome social, no final do caderno de votação. Fique ligado! Cuidado para não ditar o número do título de outro eleitor. Atenção redobrada com os nomes de eleitores semelhantes. Dica: caso não encontre o nome do eleitor em nenhum dos cadernos e ele não conste do cadastro da urna, lembre-se de procurá-lo na relação de eleitores impedidos de votar ao final do caderno de votação. Após localizar o nome no caderno de votação, o mesário dita o número do título para o presidente. O presidente digita no terminal do mesário e aperta Confirma. Aparecem no visor o nome do eleitor, o número do título e o número sequencial do eleitor no caderno de votação. Lembre-se de que o eleitor só pode votar se o seu nome constar no cadastro da urna. Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla Confirma. Atenção! Antes de se dirigir à cabina para votar, o eleitor guarda seu documento de identificação e, se desejar, recebe o comprovante de votação. O eleitor se dirige à cabina para votar. Nesse momento, aparece a seguinte mensagem no terminal do mesário: Eleitor votando. Cargo prefeito. Observe que o terminal do mesário exibe o cargo em que o eleitor está votando. Apenas o cargo, nenhuma outra ação do eleitor fica visível, preservando integralmente o sigilo do voto. Essa funcionalidade é importante para o mesário auxiliar o eleitor, caso ele solicite alguma orientação, sem interferir no voto. Enquanto o eleitor vota, fica acesa a luz amarela no terminal do mesário, que significa aguarde. Quando o eleitor termina de votar, a urna emite um som mais longo e a luz verde acende, indicando que o próximo eleitor já pode ser habilitado a votar. O primeiro eleitor a votar precisa esperar até que o segundo eleitor termine seu voto, para poder sair da sessão.
Essa regra é importante para garantir o sigilo do voto em caso de falha da urna. Lembre-se sempre de registrar as ocorrências em ata. Importante. Para agilizar o processo de votação, o mesário pode chamar o próximo eleitor para se identificar enquanto o outro estiver votando. Eleitor demorando a votar. Se o eleitor estiver demorando a votar, aparece a mensagem no terminal do mesário. O eleitor está demorando. Não votou, confirma. O mesário deve verificar se o eleitor precisa de ajuda, mas não deve interferir para preservar o sigilo do voto. O presidente deve apertar a tecla confirma. Se o eleitor estiver votando, o presidente deve apertar confirma. Caso esse eleitor não consiga concluir a votação, o presidente deve apertar corrige para suspendê-la. As situações de suspensão do voto serão abordadas em outra aula. Sigilo do voto. Na cabina de votação, é proibido ao eleitor portar telefone celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer equipamento que comprometa o sigilo do voto. O eleitor deve entrar desacompanhado na cabina de votação, exceto aquele eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, e o eleitor com transtorno do espectro autista, que podem ser auxiliados por pessoas de sua confiança para votar, se necessário. O acompanhante do eleitor deve se identificar junto à mesa receptora, e seu nome e documento devem ser registrados na ata. Portanto, crianças não podem acompanhar os pais na cabina de votação. Ata da mesa receptora de votos. A ata da mesa receptora deve ser preenchida por um dos mesários com todas as ocorrências da sessão, anotadas ao longo do dia. A ata possui uma lista de tipos de ocorrências mais importantes e campos para anotar o horário em que elas se sucederam e os eventuais envolvidos. Dica: mesário. É muito importante que no dia da eleição você esteja preparado para realizar os procedimentos corretamente, conforme descritos aqui nesse treinamento, no Manual do Mesário e também no vídeo de treinamento de mesários. Entretanto, você deve estar pronto para agir caso aconteçam situações imprevistas. Eleitor com sinais de embriaguez. Caso aconteça de o eleitor chegar para votar e apresentar sinais de embriaguez, o presidente deve conversar com o eleitor e avaliar se ele possui condições físicas para exercer o voto. Caso não consiga votar, o presidente deve, educadamente, conduzi-lo para fora da sessão, pedindo para que retorne mais tarde para votar. Se necessário, o presidente pode solicitar força pública. Lembre-se de que é importante ter flexibilidade e bom senso ao lidar com situações de conflitos. O presidente é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral e deve procurar resolver o problema de forma rápida e o mais tranquila possível. Se a situação exigir, ele deve solicitar o auxílio do cartório eleitoral ou da força pública. Lembre-se de registrar as ocorrências em ata. Recapitulando. Confira atentamente os dados do documento de identificação do eleitor com os dados do caderno de votação. Nome completo, número do título de eleitor, data de nascimento, nome da mãe. Digite com atenção o número do título do eleitor. O eleitor assina o caderno de votação antes de votar e recebe o comprovante de votação se desejar. Saiba o significado das luzes indicativas no terminal do mesário, para que o eleitor tenha privacidade na hora de votar e, com isso, proteger o sigilo do voto. Telefone celular na cabina de votação é proibido. Terminamos a aula do fluxo de votação em sessões eleitorais. Parabéns por ter chegado até aqui. Para auxiliá-lo no dia da eleição, tem em mãos o Guia Rápido, o Manual do Mesário e o aplicativo Mesário. Até a próxima aula.